Vamos lá. Jeremias 18, versos 1 a 5. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, como vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Espírito Santo de Deus, nós suplicamos em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor venha ao nosso encontro, nos abençoe. Precisamos, Senhor Deus, a cada dia da Tua presença, do agir, do poder, das manifestações do Teu Espírito, do Senhor, da Tua palavra em nossas vidas. Abençoa-nos nesta hora, nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Ainda, meus irmãos, dando sequência à série de reflexões sobre ânimo para viver. E aí nós faremos isso até o próximo domingo. No domingo que vem nós estaremos encerrando esta sequência de reflexões. E aí iniciaremos uma outra sequência no último domingo de fevereiro. E aí percorreremos todo o mês de março, dando sequência à nova série de mensagens sobre comunhão em pequenos grupos com toda a igreja. Acho interessante nós observarmos nesta fala de Jeremias, que se constitui numa fala de esperança. Ela se constitui numa fala de ânimo, de fortalecimento de um povo que se sentia abatido, cansado, desgastado, num tempo que era um tempo desfavorável, num tempo que era um tempo difícil, era um tempo, historicamente falando, em que os babilônicos rodeavam o povo de Deus. A iminente invasão dos babilônicos era visível, perceptível. Mas ainda assim, nesse tempo de iminente invasão, de domínio babilônico, o que aconteceu e perdurou durante aproximadamente 70 anos, ainda assim, neste tempo, a palavra de Jeremias para o povo de Deus, palavra profética, foi palavra de esperança, foi palavra de ânimo, foi palavra de revigoramento de corações. Por isso que a gente lendo esse profeta, que é um profeta que exerceu o seu ministério, volto a dizer, num tempo tão desfavorável, nele nós encontramos palavras de encorajamento, palavras de ânimo. E aí, querido irmão, nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler, Jeremias afirmando que a palavra do Senhor veio a ele. O texto foi escrito pelo próprio Jeremias, palavra do Senhor que veio a Jeremias. E se você ler os 52 capítulos do profeta Jeremias, você vai encontrar esta fala pelo menos 33 vezes. A palavra do Senhor veio a mim, palavra do Senhor que veio a Jeremias, Deus falou a Jeremias. São 33 citações desse tipo de intervenção especial de Deus, ou intervenções especiais de Deus na vida do profeta. E aí agora nós encontramos algo muito interessante, uma espécie de uma parábola. Não seria bem uma figura de linguagem, mas um exemplo. Veio a minha palavra do Senhor, ou a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo o seguinte: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Ou seja, Deus disse para Jeremias: vai lá na casa do oleiro. E esse era um ofício muito comum em Israel, muito visto, muito conhecido, muito presente na cultura oriental. E aí Deus diz: lá eu vou falar com você. Você observe bem o oleiro, o trabalho dele.
Porque eu vou falar ao seu coração através daquela observação que você fará. Eu vou falar para você através daquilo que você vai ver o oleiro fazendo. Jeremias, obediente servo de Deus, ele se dispôs, foi até a casa do oleiro. E aí, segundo a narrativa dele, o que acontece? Quando ele chega na casa do oleiro, exatamente no momento em que Jeremias entra na casa, ou se aproxima da casa, ele vê o oleiro trabalhando, debruçado sobre a massa, sobre a argila. E naquele momento exato em que Jeremias chega, o que é que ele vê? Ele vê o oleiro descontente com aquele vaso que ele estava fazendo. Ele vê o oleiro não satisfeito com a obra, o estado, as formas, o formato daquele vaso. E aí o que ele vê o oleiro fazendo? Ele vê o oleiro pegando toda a massa, todo o vaso, amassando tudo de novo, dizendo, não está bom, não está bom, está ruim. Vou refazer tudo de novo. Pega lá o vaso que já estava girando ali numa espécie de torno e vai girando, e vai ajeitando aqui com a mão, vai ajeitando ali, vai procurando calcar um pouquinho mais aqui, um pouco mais ali. Não está bom. Vamos desfazer e vamos fazer tudo de novo. Foi exatamente isso que Jeremias contemplou o oleiro fazendo. Aí Deus disse para ele, olha, é assim com a casa de Israel. E por acaso eu não posso fazer com a casa de Israel exatamente como esse oleiro fez e você viu acabando de fazer agora? Eu sou Deus, eles são servos meus. Eu posso fazer com eles aquilo que eu bem entendo. Interessante, queridos, a gente pensa então em Deus com a sua mão refazendo. A gente vê Deus com a sua mão desfazendo tudo o que estava feito e recomeçando e refazendo do zero, diríamos assim. Aí a gente recorre lá ao Novo Testamento. E a gente encontra Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e ele dizendo o seguinte, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pode ler comigo esse verso? Lemos juntos? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, esta palavra feitura, no grego original do texto escrito por Paulo, é o termo ou o vocábulo poem. É esse o vocábulo no grego, poem. E do que é que você se lembrou? Poema. E é exatamente isso. Quando o texto bíblico diz que nós somos feituras de Deus, ou seja, quando Deus fez e faz e trabalha na vida de cada um de nós, Deus está fazendo uma obra equivalente àquela que o poeta faz, escrevendo um poema. Portanto, querido irmão, olha para cá, olha que coisa bonitinha e bacana que a Bíblia nos fala, né? Meu irmão, você é uma poesia de Deus. Gostou, irmão? Você é um poema do Senhor. E aí você pode contemplar o seu irmão também, e você pode dizer, irmão, você é um poema de Deus. Eu sei que dependendo do irmão para quem a gente olha, a gente tem que falar isso com muita fé, né, irmão? Por exemplo, quando a irmã Solange olha para o Márcio, para ele chamar o Márcio de poema de Deus, tem que estar cheia de fé, de unção. Porque é muito feio o Márcio, né, irmãos? Ele é horrível. Hoje de manhã ele confessou publicamente que ele está numa campanha de engorda. Querido irmão, Deus está fazendo uma obra na sua vida, Deus está escrevendo uma poesia. Quando Ele trabalha com você, quando Ele faz uma obra em você, quando Ele manuseia a sua vida, Ele está como que escrevendo um poema.
E aí você pode dizer para o irmão que está do seu lado, sim, né? Ainda que seja necessária muita fé, diga: irmão, você é um poema de Deus. Fala aí, irmão, você é uma poesia do Senhor. Isso. Maravilha. Algumas esposas, esse é o momento para cobrarem dos seus maridos. Fala agora, fala, o pastor está mandando, obedece agora. Eu sou uma poesia de Deus na sua vida, né? Isso. Era isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E a parábola, o exemplo que Deus usou para mostrar para Jeremias o que ele estava fazendo era esse: o oleiro trabalhando com um vaso de barro, com um jarro, trabalhando, mas quando Jeremias chega, ele encontra o oleiro descontente com a sua feitura, ele encontra o oleiro insatisfeito, amassa tudo e vamos recomeçar tudo de novo. Eu quero dizer para você que as coisas que nós vamos falar a seguir, nos próximos minutos, elas são aplicáveis a qualquer pessoa, mas elas são especialmente aplicáveis àqueles que têm a grande alegria de andar com Deus, de ter Deus como Senhor de suas vidas. Aqueles que têm a grande bênção de dizer: olha, a minha vida está nas mãos de Deus. Essas verdades se aplicam especialmente àqueles que podem dizer: olha, Jesus Cristo habita na minha vida, a minha vida é conduzida por Ele, e então se Jesus Cristo é o meu Senhor, logo Deus tem a minha vida nas suas mãos, nos seus dedos. Portanto, eu quero fazer desde já um convite para você. Tenha essa grande bênção, tenha essa bênção maravilhosa, que é a bênção de andar com Jesus, de ser dirigido por Jesus, de ter a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, Ele que veio na cruz para morrer por nós, Ele que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Querido amigo, tenha a bênção de ter Jesus Cristo conduzindo a sua vida. Toda a igreja diga amém. Amém. Então isso se aplica especialmente à sua vida, se você já anda com o Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, vamos lá, vamos retomar a cena. O oleiro desfazendo o jarro ou o vaso que já estava razoavelmente pronto. Ele desfaz toda a forma, ele amassa tudo de novo. Aquilo vira um bolo de argila completamente disforme. Eu vou repetir. Aquilo vira um bolo de argila completamente disforme, sem sentido. Uma coisa sem qualquer expressão. Olha para cá, querido irmão, se a sua vida está nas mãos de Deus, aí eu posso te fazer a seguinte afirmação: se tudo está completamente disforme na sua vida, se tudo está completamente confuso na sua vida, se tudo está sem sentido na sua vida, tenha ânimo, isto é sinal de que Deus não desistiu de você. Ele está fazendo uma obra nova na sua vida. Deus não desistiu da sua vida. As coisas estão confusas, você não consegue entender nada, tudo está disforme, as coisas não fazem sentido. Querido irmão, Deus está trabalhando, você não entende, você não percebe, na sua compreensão limitada, as coisas não fazem o menor sentido, mas Deus está reformatando, Deus está refazendo. Quero dizer para você que, em boa parte das vezes, quando Deus trabalha em nossas vidas, Ele trabalha sem que nós entendamos o que Ele está fazendo. Eu vou repetir isso para você. Você já sabe, mas isso é muito importante que seja dito e reafirmado. Como disse Blaise Pascal, o mais importante não é nós aprendermos novas coisas. O mais importante é nós vivermos e reafirmarmos aquilo que de bom nós já conhecemos.
Então eu vou repetir para você novamente. Boa parte das vezes em que Deus trabalha em nossas vidas, boa parte das vezes em que algo de Deus está em processo em nossa vida, nós não entendemos o que Ele está fazendo, nós não compreendemos o que está sendo operado, o que está sendo feito pelo Senhor. Mas a despeito de nós não entendermos, Deus está operando e Deus está fazendo alguma coisa. Amém, irmãos? Em 1982 eu saí da casa dos meus pais, em Campos, fui cursar teologia, convicto de que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. E aí passei 4 anos no Rio de Janeiro, estudando no Seminário Teológico Batista do Sul Brasil, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí a minha expectativa era a de, quando eu terminasse o meu ministério pastoral, ou melhor dizendo, o meu curso de teologia, eu logo depois me ingressaria no ministério pastoral. Essa é a lógica. Você faz um curso de engenharia mecânica, quando você termina, você quer exercer a engenharia mecânica. Você faz um curso de medicina, quando você termina o seu curso, você quer começar a praticar a medicina. É lógica. Quando eu concluí o meu curso de teologia, surgiu uma oportunidade e eu senti nitidamente que aquela oportunidade vinha de Deus. Ela era temporária, ela era passageira, mas vinha de Deus. Só que aquela oportunidade contrariava completamente aquilo que era o meu plano, aquilo que eu entendia que era o melhor para mim. Gosto muito dos meus pais, tenho um amor e um carinho muito grande por eles, os irmãos sabem disso. Mas eu não queria voltar para Campos, eu não queria voltar para dentro da casa dos meus pais. Eu tinha uma compreensão muito nítida de que, para eu desenvolver a minha liderança, para eu desenvolver o meu ministério pastoral, para eu desenvolver o meu trabalho como um líder, eu não podia estar ali debaixo da guarda dos meus pais. Eu não podia estar ali junto com os meus amigos, com os quais eu havia crescido. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Profeta não tem honra na sua própria casa. Então eu entendia isso muito claramente. Eu preciso ir para um outro lugar que não a minha casa. Eu preciso ir para um outro lugar que não o meu berço, que não para junto dos meus pais. Era isso que eu tinha em mente. A minha cabeça estava organizada dessa forma. Mas aí, meus irmãos, veio bagunça, veio uma confusão só. Foi justamente para Campos que Deus me mandou. Foi justamente para Campos. Imagina o quanto isso para mim foi complexo. Foi um tempo complexo, foi um tempo no qual eu não entendia nada. Foi um tempo que eu vivi com algumas questões diante do Senhor, apesar de estar muito feliz, vivendo um tempo novamente junto aos meus pais. Mas eu entendia que para a minha trajetória ministerial, não era isso que eu queria. Mas aí naquele tempo de complexidade, naquele tempo no qual eu não entendia nada, naquele tempo no qual eu estava confuso, muito confuso, era o jarro completamente disforme, sem sentido. Naquele tempo, olha só que coisa boa aconteceu. Eu me reencontrei com Jaqueline lá em Campos. É bênção ou não é, irmãos? Aleluia, igreja, fala aleluia. Os irmãos já me imaginaram sem a minha esposa na minha vida? Não. Os irmãos já me imaginaram sem Jaqueline no meu ministério? Não dá para imaginar, irmãos. Não dá para imaginar a minha vida, o meu ministério sem Jaqueline. Aí, em decorrência disso, vieram aquelas 2 criaturas lindas, maravilhosas, que são as moças mais lindas de São Paulo do Brasil, Pauline e Caroline. Louvado seja o Senhor, amém, igreja? E tudo isso foi fruto, foi resultado daquele tempo confuso, complexo, difícil, que eu não havia planejado, que não era o que eu queria, que não era aquilo que eu entendia que era o melhor para mim. Mas naquele tempo complexo, naquele tempo em que as coisas não faziam sentido, Deus me abençoou e me abençoou grandemente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém. Meus irmãos, é assim que Deus trabalha. Quando a gente não está vendo nada,
Quando as coisas estão confusas, aí Deus faz algo muito especial. Quando as coisas estão obscuras diante dos nossos olhos, aí a gente começa a ver a mão de Deus agindo. Aliás, é quando está suficientemente escuro que nós conseguimos ver as estrelas. Concorda comigo? É quando está suficientemente escuro é que nós conseguimos ver as estrelas. As coisas estão confusas na sua vida, mas você é servo do Senhor Jesus. Sua vida está nas mãos do grande poeta, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, é porque Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém, igreja? Mas olha só, quando eu penso na cena do oleiro desfazendo todo o jarro de barro e refazendo novamente, eu penso, naquele momento ele teve que imprimir mais força sobre a sua obra de arte. Teve que calcar mais os dedos, teve que apertar mais a mão, teve que desmontar tudo o que estava feito, teve que colocar mais vigor nos músculos manuais, desfez tudo, apertou. Foi isso que o oleiro fez. Meus irmãos, o que é que isso nos diz? Esses tempos em que nós nos sentimos confusos, quando tudo está assim nebuloso, é tempo de dor. Não é tempo fácil de ser vivido, não é tempo de tranquilidade, não é tempo de muita paz no coração, é tempo de dor. E aí eu me lembro de uma outra coisa, me lembro do trabalho dos fisioterapeutas. Algumas pessoas que passam por alguns acidentes sérios e precisam de trabalho de fisioterapia, muitas vezes o fisioterapeuta tem que fazer movimentos com os membros do paciente, tem que forçar a musculatura, tem que forçar alguns movimentos e o paciente sente dor, mas o terapeuta tem que forçar, usar a sua força, usar as suas mãos com muito vigor, porque se não houver aquela dor, se não houver aquele momento difícil em que os músculos, em que os membros estão sendo forçados, não vai haver evolução, não vai haver cura, não vai haver melhora. Então o oleiro forçou, usou seus dedos, as suas mãos, com mais força naquele momento, com mais tensão, desfez tudo para refazer novamente. Meu querido irmão, quero dizer para você, que se você tem sentido muita dor, tenha ânimo, Deus não desistiu de você. E aí eu me refiro não à dor fisicamente falando, mas à sua alma, o seu coração. Você está se sentindo mastigado no mais profundo da sua vida. Você está se sentindo profundamente dolorido, doído por dentro. Mas você é um servo de Jesus, você tem a sua vida nas mãos de Deus, o grande oleiro. Eu quero te dizer, esta dor que você sente, ela é para o seu proveito, ela é para a sua bênção. Certa vez eu li um livro de um dos melhores autores que eu tenho lido recentemente, e ele disse uma frase que eu não me esqueço: Deus não desperdiça dor nas vidas dos seus filhos. Deus não desperdiça dor nas vidas dos seus filhos. Por alguma razão a dor veio, por alguma razão este sofrimento está em trânsito na sua vida, mas isso não é sem sentido, isso não é uma razão sem razão de ser. Por alguma razão Deus permite, por alguma razão Deus imprime força, amassa, aperta, dói, mas Deus está fazendo uma obra na sua vida, aleluia. Eu creio nisso. Meus irmãos, momentos críticos não são fáceis de serem vividos.
Mas como diz no mandarim, e todos nós aqui conhecemos isso, a palavra crise no mandarim é o mesmo vocábulo que é usado para designar oportunidade. O momento da crise, da dor, se constitui uma tremenda de uma oportunidade para que as coisas recomecem e recomecem bem na sua vida. Momento de crise, de sofrimento, se constitui uma tremenda de uma oportunidade para que você experimente restauração, reinício. E às vezes nós passamos por essas crises, e às vezes Deus aperta a mão, Deus calca sobre nós, porque Ele não desiste de nós. E aí, querido irmão, quero dizer para você, Deus não desiste dos seus vasos. Não importa o que você tenha feito de tão equivocado, vamos lá, não importa a lambança que você fez no seu passado, não importa o que de tão ruim que você fez, de tão vexatório, não importa o estrago que você fez, o que Deus quer fazer é pegar em suas mãos o vaso que é a sua vida, refazer tudo e reconstruir um vaso bonito e abençoado. E muitas vezes é isso que Deus faz. Em terceiro lugar, eu quero que você pense comigo rapidamente. A história diz claramente que a manipulação da argila se tornou decisiva na história da humanidade. As sociedades humanas, elas eram essencialmente sociedades de subsistência. Ou seja, as comunidades humanas precisavam estar próximas à água, porque não se tinha como reservar a água, não se tinha como guardar, acumular. Então tinha que se estar próximo a uma fonte. A fonte secou, temos que procurar em outro lugar. Eram as comunidades nômades. Aqui nós temos um lugar onde encontramos frutos, onde a terra produz coisas boas. É aqui que nós temos que ficar, porque nós não temos como reservar, não temos como guardar, não temos como armazenar. Então, o homem, ele era essencialmente em estilo de vida subsistente. Encontrar para comer, encontrar para beber, e assim nós precisamos viver. Quando o homem começou a manipular a argila, ele construiu vasos, construiu recipientes. Agora nós podemos guardar água, podemos viajar, podemos ir para outros lugares, porque nós transportamos a água. Estamos deixando de ser subsistentes. Agora nós podemos guardar víveres. Nós podemos transportá-los, podemos caçar, podemos colher, podemos levá-los para outros lugares. Portanto, a manipulação da argila foi decisiva para a sociedade humana. Deixamos de ser subsistentes, deixamos de ser nômades, para entrarmos na civilização. Sabia disso? Foi a manipulação da argila que determinou na construção de sociedades civilizadas. Aí deixamos o tempo anterior para entrarmos num mundo classificado como mundo neolítico. O homem agora constrói, o homem tem feituras das suas mãos, o homem agora transporta, o homem agora armazena, o homem agora carrega coisas que são importantes, suprimentos, víveres, água. O que isso tudo tem a ver comigo, com você, conosco, com esse texto bíblico? Querido irmão, grave bem isso. Essa é uma lição preciosíssima que este exemplo de Jeremias nos deixa. É uma exortação para que nós armazenemos em nossas vidas o que é bom, para que nós estejamos cheios do que é proveitoso, para que nós abriguemos bons conteúdos em nossa vida,
para que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus, para que nós nos enchamos das coisas que vêm dos céus. Meu querido irmão em Jesus, olha bem para cá, decida ser um vaso cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Decida ser uma pessoa que armazena em seus corações coisas que são boas, coisas que são proveitosas, coisas que edificam, coisas que trazem crescimento para a sua vida, coisas que trazem crescimento para a sua família, coisas que abençoam aqueles que estão próximos a você. Não adianta a gente querer ficar, eu quero ser bênção, eu quero ser um vaso usado por Deus. Eu quero ser bênção na vida dos outros, mas eu fico aí guardando, me enchendo, armazenando a minha vida de coisa que não presta, de coisa que não é boa. Um dia não tem jeito, a vida é assim, não está escrito em lugar nenhum, mas é verdade, é tácito, ou seja, nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos, nós colhemos os resultados daquilo no qual nós investimos. Se nós nos enchemos de coisa que não presta, se nós armazenamos a nossa alma de coisa que não é boa, um dia esse negócio vai estourar, um dia esse negócio virá contra nós. Concorda comigo? Eu não estou estatuindo nada aqui. Não estou estabelecendo nenhuma lei, só estou constatando aquilo que é uma verdade. A vida é assim. Encha o seu coração de coisas boas. Invista a sua alma em coisas boas. Encha a sua mente daquilo que é proveitoso. O jarro de barro que é a sua vida, que ele esteja cheio de coisas boas. Eu quero dizer para você, você vai colher frutos disso. As consequências virão. Irmãos, essa Assembleia da Convenção Batista Brasileira foi diferenciada. O tema foi família. E cada pastor, cada pregador designado para isso falou sobre a sua experiência. Por exemplo, pastor lá de Maceió, ele compartilhou com os irmãos a sua experiência de adoção. Ele tem 2 filhos frutos de sua vida íntima com a sua esposa. E ele tem 3 filhos adotados. Eles decidiram, nós vamos adotar. E um dos filhos que eles adotaram é autista. Imagina ele compartilhando essa experiência dele com os irmãos. Foi uma grande bênção. A gente chorou à vontade naquele culto. E ele incentivando, se é algo que palpita, o seu coração palpita, faça isso. Deus tem usado a mim e a minha esposa para abençoarmos os nossos filhos adotados. Em um dos dias, pegou um pastor, que ele é sozinho, não é casado, e ele, mesmo tendo sido criado até o início da sua adolescência na igreja, servindo ao Senhor Jesus, ele se afastou completamente do Evangelho, se envolveu com coisas muito ruins, com promiscuidade, com perversão, encheu o vaso que era a sua vida de coisas muito ruins. E como fruto dessa etapa obscura da sua vida, veio uma filha. E ele disse, olha, eu me lembro naquela época, quando eu estava andando distante de Deus, enchendo a minha vida de coisa que não presta, colocando muita coisa ruim na minha vida. Ele disse, eu sentado lá no banco, processo de afastamento da igreja. Ele disse, meu pastor pregando, um dia o meu pastor fez assim, querido irmão, olhe para cá. Um dia o teu pecado te achará. Um dia o teu pecado te achará. Quando ele disse isso, a congregação toda, cerca de 3.000 pessoas, todo mundo riu. E ele confessando publicamente, olha, o que eu colhi é fruto dos meus erros, das coisas erradas. Eu enchi o meu vaso de coisa que não presta, enchi a minha vida de coisa ruim. E agora eu colhi as consequências disso. Corajoso ele, né? Mencionou isso publicamente. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, que Deus restaura vasos destruídos. Por isso, Cris, vamos voltar ao texto anterior e eu gostaria de ler com os irmãos.
Deus nunca cancela as suas misericórdias sobre nós. Você pode ler comigo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus reconstrói vasos destruídos. Amém, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, cada dia. E sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque, pela misericórdia de Deus, nós acordamos hoje de manhã. Eu estou aqui, meus irmãos, nessa plataforma, não tem virtude nenhuma que me faça merecedor dessa posição. Não tem nada que me faça um pouquinho melhor do que os irmãos. Estou aqui por misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que se renovou na minha vida hoje pela manhã. Eu tenho certeza disso. Deus não joga fora vasos danificados. Ele refaz. Ele reconstrói. E aí eu quero dizer para você, cada dia, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã, isso significa que a cada dia, cada manhã, é uma nova oportunidade que nós temos para que Deus manuseie nossas vidas, para que Deus manuseie o nosso coração, a nossa existência, para que uma bela obra de arte o Senhor esteja fazendo em nós, na minha vida, na sua vida. Isso é muito importante. Olha para cá, eu já encerro em 2 minutos. Presta bem atenção. Eu não quero que a minha vida hoje esteja sendo vivida por mera casualidade. Não quero. A rotina, acordar, escovar os dentes, tomar café, trabalhar, almoçar, final de tarde, me reencontrar com a minha família, assistir alguma coisa na televisão, deitar e dormir, e assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. A vida se repete, pronto, acabou, se torna uma grande rotina sem significado. Eu me recuso, preste atenção, eu me recuso a viver assim. Eu quero dizer para você, eu me recuso a viver para ganhar dinheiro. Tem muita gente que só tem muito dinheiro, não tem mais nada. A única coisa que o camarada tem é muito dinheiro. É muito pouco para a vida. Ganhar, 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 e a vida fica sem sentido, sem significado. Eu me recuso a viver para coisas que não fazem sentido. Eu quero viver tendo a certeza de que em cada dia Deus está escrevendo um poema na minha vida. A cada manhã as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre mim, e Ele está refazendo, Ele está reconstruindo. Aí cada experiência tem sentido, cada momento ganha significado, porque eu tenho certeza, a minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu sou como um jarro de barro nas mãos daquele que é maravilhoso. Eu não conseguiria viver sem a presença dele na minha vida. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Esse é o convite que esse texto faz. Que você diga em definitivo: Deus, faz da minha vida uma obra de arte, manipulada a cada manhã pelas tuas mãos maravilhosas. Amém, irmãos?